Dizem que confiar é virtude, mas ninguém avisa o que acontece quando a gente confia demais. Eu aprendi isso da pior forma, e foi com o homem que eu mais acreditava. Eu nunca fui um homem de guardar mágoas. Sempre acreditei que quem planta o bem, colhe o bem. Mas naquela manhã de segunda-feira, o cheiro do café que vinha da cozinha já não parecia o mesmo. Era como se o destino tivesse decidido me acordar com um gosto amargo de traição. Meu nome é Manuel, e eu vivi quase toda a minha vida numa pequena cidade do interior de Minas. Um lugar onde todo mundo se conhece, onde um aperto de mão ainda vale mais do que um contrato, e onde confiar em alguém é quase uma obrigação moral. Por isso, talvez, eu tenha confiado demais. Acordei cedo como sempre. O galo do vizinho mal tinha cantado 3 vezes, e eu já estava de pé, pronto para ir ver o gado no pasto. Maria, minha esposa, ainda dormia. Olhei para ela e pensei, como sempre, Deus me abençoou com uma mulher boa, ou pelo menos. Era o que eu acreditava até aquele dia. Enquanto colocava o chapéu e ajeitava as botas, ouvi o barulho de um carro lá fora. Estranhei menos. Ninguém visitava a gente tão cedo. Saí na varanda e vi uma caminhonete branca estacionando perto da porteira. Eram 2 homens. Um eu conhecia bem menos Jorge, meu compadre e sócio no pequeno negócio de leite que a gente tinha montado juntos. O outro, um sujeito de terno escuro e pasta na mão, que claramente não combinava com aquele chão de terra. Bom dia, Manuel, disse Jorge. Mas seu olhar não tinha nada de bom dia. O que está acontecendo, Jorge? Perguntei, sentindo um peso estranho no peito. O homem de terno abriu a pasta e tirou uns papéis. O senhor, Manuel Rodrigues? Perguntou ele, com voz fria. Sou eu, mesmo. O senhor está sendo notificado de uma dívida pendente em nome da empresa MG Laticínios. Senti o chão sumir. Dívida, mas eu nunca assinei nada sem ler. Sempre fui cuidadoso. A empresa era pequena, sim, mas estava indo bem. A gente vendia leite para 3 cidades vizinhas. Deve ter algum engano, falei, tentando entender. Eu e o Jorge sempre dividimos tudo meio a meio. Foi quando olhei para ele. Jorge não me encarava. Tava com o chapéu baixo M, os no bolso. Desculpa, Manuel, mas eu precisei. A voz dele era quase um sussurro. As coisas apertaram. Eu usei o nome da empresa para pegar um empréstimo. Empréstimo? Minha voz saiu trêmula. É meu nome? Shem. Me avisar? Ele apenas assentiu, sem coragem de me olhar. Senti um calor subir pelo corpo, uma mistura de raiva e desespero. O homem de terno continuou falando, explicando cláusulas, juros, penora. Mas eu não ouvia mais nada. Tudo o que eu conseguia pensar era: o homem em quem mais confiei me traiu. Jorge era como um irmão para mim. Foi ele quem me ajudou a construir o primeiro galpão de ordenha. Quem me emprestou dinheiro quando Maria ficou doente. Eu confiava nele mais do que em qualquer pessoa fora da minha família. E agora, ele me deixava com uma dívida que eu jamais conseguiria pagar sozinho. Silêncio entre nós foi cortado pelo motor da caminhonete quando eles foram embora. Fiquei ali, parado, com os papéis tremendo na minha mão. O vento do campo passou leve, mas parecia zombar da minha fraqueza. Maria apareceu na varanda, com um avental ainda sujo de café. O que houve, Manuel? Você está branco, feito cera. Olhei para ela, tentando achar palavras. Foi o Jorge. Maria... Ele me traiu. Ela se aproximou, tocou meu braço. Calma, homem. Deve ter explicação. Mas eu sabia, no fundo, que não tinha... Aquele foi o dia em que tudo desabou. O dia em que percebi que, às vezes, quem você mais ajuda é quem cava sua ruína. O resto do dia passou como um borrão. Lembro de ter ido ao curral, mas não lembro se dei comida para os bois. Lembro de ter tentado rezar, mas as palavras não saíam. Só uma pergunta ecoava na minha cabeça. Por que ele fez isso comigo? À noite, sentei na beira da cama e encarei o teto. Maria já dormia, cansada de tanto tentar me consolar. E eu fiquei ali, em silêncio, ouvindo o som distante dos grilos e o barulho do vento batendo na janela. Senti que alguma coisa dentro de mim tinha morrido menos, algo que eu nunca mais ia recuperar. Naquele momento, fiz uma promessa para mim mesmo. Se a confiança é um presente que dei de graça, a justiça seria o preço que ele pagaria por ter me traído. Os dias depois da visita do Homem de Terno foram os mais longos da minha vida. Parecia que o tempo tinha parado, não por preguiça,
mas por Bergona. Eu já não conseguia sair de casa sem sentir os olhares das pessoas me seguindo. E em cidade pequena, você sabe, notícia ruim corre mais rápido que cavalo solto. Na venda do seu Joaquim, o povo já cochichava. Dizem que o Manuel está endividado até o pescoço. Coitado, parece que o sócio dele passou a perna. Eu fingia que não ouvia, mas cada palavra era como uma faca girando dentro do peito. Maria tentava me animar. Manuel, você é homem direito. Quem te conhece sabe disso. Mas a vergonha não houve razão. Eu acordava de madrugada, suando frio, pensando em tudo que ia perder. O sítio, o gado, o nome que levei uma vida para construir. Comecei a evitar a rua. Não ia mais à igreja, nem ao bar do Neco onde o pessoal jogava conversa fora no fim da tarde. Até o som do rádio me incomodava. Era como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim. Uma tarde, o sol se punha e o céu se tingia de laranja, quando ouvi um barulho de carro chegando. Era Jorge. De novo, meu coração disparou. Corri para fora, com a raiva que vinha crescendo dentro de mim desde aquele dia maldito. O que é que você quer aqui? Gritei antes mesmo dele descer. Ele levantou as mãos, como quem pede paz. Vim conversar. Manuel, conversar? Depois do que você fez comigo? Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu sei que errei, mas não foi por maldade. Foi desespero. O banco ameaçava tomar minha casa. Meus meninos iam ficar sem teto. Eu pensei que ia conseguir pagar antes que você descobrisse. Balancei a cabeça, sem acreditar. Então, para salvar a sua casa, você destruiu a minha? É isso. Ele não respondeu. O silêncio pesou entre nós, quebrado só pelo mugido distante de uma vaca. Eu vou dar um jeito. Manuel, vou trabalhar, vou vender o que for preciso. Eu juro que vou pagar. Olhei bem para ele. Aquele homem na minha frente não era o amigo de antes. Era um estranho com o rosto cansado e a alma vazia. Você já me tirou tudo o que eu tinha de mais valioso, Jorge. Ele baixou a cabeça. O dinheiro eu posso tentar devolver, mas a confiança... Eu sei que essa eu perdi para sempre. Virou as costas e foi embora. Ficou só o barulho do motor sumindo estrada afora e o eco do que restava da nossa amizade. Naquela noite, sentei na varanda, olhando para o escuro. Maria veio, colocou a mão no meu ombro. Você precisa reagir, Manuel. Ficar parado não vai resolver. E o que é que eu posso fazer, mulher? Respondi, a voz cansada. Eles vão tomar tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse algo que nunca esqueci. Tudo? Não. Ninguém pode tomar o que a gente é, só o que a gente tem. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. E foi ali, naquela noite silenciosa, que uma semente começou a germinar dentro de mim. Não era esperança. Era algo mais duro, mais frio, era vontade de justiça. No dia seguinte, fui até a cidade grande, uns 40 quilômetros dali. Procurei o cartório, depois o fórum. Queria entender o que podia fazer, o que tinha assinado sem saber, como desfazer aquela armadilha. Um rapaz do escritório do advogado me explicou tudo com calma. Mostrou os papéis, os contratos, as assinaturas. E lá estava o meu nome, bonito e limpo, embaixo de uma folha que eu nunca tinha visto. Isso é falsificação, seu Manuel, disse ele, franzindo a testa. Mas vai ser difícil provar. Por quê? Perguntei. Porque o empréstimo foi feito há meses, e pelo que parece, o seu sócio declarou que o senhor sabia de tudo. Saí de lá com o coração pesado e a cabeça fervendo. Na calçada, o sol batia forte, mas eu sentia frio por dentro. Pensei em desistir. Pensei em vender tudo e sumir. Mas quando cheguei em casa e vi Maria cuidando das galinhas, vi o quanto ela ainda acreditava em mim menos, e aquilo me deu força à noite. Sentei de novo na varanda, olhando para o céu estrelado. Peguei o caderninho velho onde anoto as contas e escrevi, em letras grandes, não é vingança, é justiça. E naquele instante, decidi que ia lutar. Nem que levasse anos, nem que perdesse tudo no caminho. Eu ia provar que a verdade ainda valia alguma coisa nesse mundo torto. Os dias passaram lentos, mas não como antes. Agora, cada nascer do sol parecia um lembrete de que eu tinha uma missão. A dor ainda estava ali, firme, latejando menos. Mas algo dentro de mim começava a se mover. Era como se a raiva tivesse virado combustível. Maria notou. Você anda diferente, Manuela. O que é que está planejando? Perguntou ela certa manhã, enquanto amarrava o lenço na cabeça. Tô planejando provar que não sou o homem que dizem que sou, respondi, olhando firme para a estrada que levava à cidade.
e que aquele traidor ainda vai pagar pelo que fez. Ela não insistiu, só suspirou fundo e disse baixinho: então que Deus te acompanhe, porque o caminho da verdade é cheio de pedra. Voltei ao escritório do advogado uns 2 dias depois. Era um rapaz novo, chamado Daniel. Devia ter uns 30 anos, cabelo bagunçado e um jeito calmo de falar. Ele me recebeu com um sorriso cansado. Seu Manuel, eu dei uma olhada melhor nos papéis. O caso é complicado, mas não é impossível. Eu só quero justiça, doutor. Falei tentando segurar a emoção. Nem quero dinheiro. Só quero limpar meu nome. Ele assentiu. Entendo, mas para isso, precisamos de prova. O empréstimo foi feito em nome da empresa, com assinatura falsa. Precisamos mostrar que o senhor não sabia de nada menos e, de preferência, provar que foi o Jorge quem assinou no seu lugar. Mas como? Ele nunca vai admitir. Às vezes quem erra, deixa rastro. Vamos procurar. Daniel me explicou que íamos precisar de cópias de documentos, registros de e-mails, testemunhas. Tudo parecia complicado demais para um homem simples como eu, que mal sabia lidar com papelada. Mas eu estava decidido. Na saída, ele me olhou nos olhos e disse: seu Manuel, não perca a fé. A justiça pode ser lenta, mas ela anda. Comecei a fuçar o que tinha guardado em casa. Caixas belas, recibos, contratos antigos. Tudo o que podia ter alguma ligação com a empresa. Maria me ajudava à noite, depois do jantar, enquanto ela organizava os papéis. Eu relembrava cada detalhe. O dia em que abrimos a sociedade, o primeiro cheque, a primeira entrega de leite. Em um dos envelopes encontrei algo curioso. Uma nota fiscal emitida em nome da empresa, com uma assinatura estranha. Não era minha, mas parecia muito com a do Jorge, só que meio tremida, como se ele tivesse tentado imitar a minha letra. Olha isso aqui. Maria menos mostrei a ela. Ela pegou o papel e franziu a testa. É a letra dele. Manuel, eu reconheço. Guardei aquele papel como se fosse ouro. No outro dia, levei para Daniel ver. Ele examinou com atenção, usando uma lupa. Isso aqui pode ser o começo, disse, animado. Mas vamos precisar de uma perícia. Enquanto o advogado fazia sua parte, eu comecei a investigar do meu jeito. Voltei a falar com gente da cidade, mesmo com a vergonha ainda pesando. Fui até o armazém, onde o Jorge comprava ração. O dono, seu Ambrósio, me recebeu com o rosto meio sem graça. Manuel, fiquei sabendo do que aconteceu. Sinto muito. Viu? O senhor viu o Jorge por aqui, nos últimos meses? Perguntei. Sim, ele vinha quase todo dia. E nunca comentou nada sobre empréstimo, dívida, essas coisas. Seu Ambrósio pensou um pouco. Uma vez, ouvi ele falando no telefone, meio nervoso. Disse algo como: Manuel não pode saber disso agora. Mas eu não quis me meter. Achei que fosse briga de sócio. Meu coração acelerou. Anotei aquilo na minha caderneta. Cada pedacinho de verdade era uma fagulha. Alguns dias depois, encontrei o filho mais velho do Jorge, o Lucas, no mercado. O menino menos bom, nem tão menino assim, já era rapaz feito menos. Me olhou meio sem jeito. Seu Manuel, o pai, mandou um abraço. Abra? Depois do que ele me fez? Falei, seco. Ele abaixou a cabeça. Eu sei que ele errou. Lá em casa o clima não está bom. Ele anda calado, trancado no quarto. Pensei em ir embora, mas algo me fez perguntar. Lucas, você sabe se o seu pai guardou papelada do empréstimo? Ele hesitou, mordeu o lábio. Acho que sim. Tem uma pasta azul, trancada no armário do escritório. Uma pasta azul? É? E o senhor não ouviu isso de mim, tá? Sorry. De leve. Pode deixar, rapaz. Ninguém vai saber. Nessa noite, quase não dormi. A imagem da tal pasta azul não saía da minha cabeça. Será que ali estava o que eu precisava? 2 dias depois, criei coragem e fui até a casa do Jorge. Era fim de tarde, o sol se escondendo atrás das montanhas. Bate no porto. Mas ninguém atendeu. Esperei um pouco, bati de novo, até que o portão se abriu, rangendo. Era a dona Irene, a esposa dele. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Manuel, disse ela, desconfiada. O Jorge não está, eu sei. Vim só deixar um recado. Tentei parecer calmo. Pode avisar que ele ainda vai ter que acertar as contas comigo.
Ela fez que sim, meio nervosa. Mas enquanto ela falava, percebi algo por trás dela. A janela do escritório estava aberta. E sobre a mesa, uma pasta azul. Meu coração quase saiu pela boca. Respirei fundo e fui embora, sem fazer escândalo. Mas naquela noite, enquanto o vento soprava e a lua iluminava o terreiro, eu sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, fui falar com Daniel. Doutor, eu sei onde ele guarda os papéis. Seu Manuel, o senhor não pode invadir a casa dele. Isso é crime. Eu não vou invadir, só quero provar a verdade. Ele me olhou sério, mas viu que eu não ia desistir. Então, me escute bem menos. Disse, se o senhor conseguir que alguém confirme a existência desses documentos, podemos pedir um mandado judicial para que sejam apreendidos. E foi o que fiz. Procurei Dona Irene de novo. Dessa vez, falei com o coração aberto. Dona Irene, eu não quero vingança, só quero justiça. Se o Jorge fez tudo isso sem o seu saber, a senhora também está sendo enganada. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Depois, sussurrou. Eu vi os papéis, Manuel. Vi ele assinando coisas com o seu nome. Eu até perguntei, mas ele mandou eu calar a boca. Disse que era pro bem dos dois. Senti um nó na garganta. A senhora pode testemunhar isso? Ela hesitou, as mãos tremendo. Eu posso. Mas ele vai me odiar. Então, deixe que ele odeie. Melhor ser odiada por dizer a verdade do que amada vivendo uma mentira. Com o testemunho dela, Daniel conseguiu o mandado. 2 dias depois, fomos juntos até a casa do Jorge, acompanhados de um oficial de justiça. Ele estava lá surpreso, sem entender. O que é isso, Manuel? Tá me denunciando? Tá me denunciando? Não, Jorge. Quem se denunciou foi você mesmo. O oficial entrou, recolheu a pasta azul. Dentro dela, estavam todos os contratos do empréstimo, cópias, recibos e até um rascunho com minha assinatura falsificada. Quando vi aquilo, senti um misto de raiva e alívio. Tá vendo isso aqui? Disse Daniel, mostrando o papel. Isso é falsificação grosseira. E tem a letra dele em outros documentos. Jorge ficou pálido, tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Só repetia. Eu só queria resolver meus problemas. Olhei para ele e, pela primeira vez, não vi um inimigo. Vi um homem fraco, dominado pelo medo. Mas o que ele fez comigo, com a minha família, com o meu nome, não podia ser apagado com desculpas. As semanas seguintes foram de espera. O processo começou, os papéis foram analisados e a perícia confirmou. A assinatura era falsa. Quando Daniel me ligou para dar a notícia, eu chorei como criança. A justiça está sendo feita, seu Manuel, disse ele. Ainda vai demorar, mas o senhor já limpou o próprio nome. Corri para contar para Maria. Ela me abraçou forte, os olhos cheios d'água. Eu sabia. Sempre soube. Deus não dorme. A notícia correu pela cidade. Dessa vez, não havia cochicho de vergonha, mas de respeito. As pessoas começaram a me cumprimentar de novo na rua, a olhar nos meus olhos. Seu Joaquim da Venda até me ofereceu um café e disse: eu devia ter confiado no senhor desde o começo. Sorri, mas no fundo, sabia que nada voltaria a ser como antes. A confiança, uma vez quebrada, nunca volta inteiro meme. Esse depois, recebi uma carta. Era do Jorge. A letra tremida, cheia de arrependimento. Manuel, sei que não mereço o seu perdão. Fiz o que fiz por covardia e agora pago o preço. Vou embora desta cidade. Não quero mais olhar nos olhos de quem enganei. Espero que um dia você consiga me perdoar, nem que seja em silêncio. Fechei a carta devagar. Fiquei ali, olhando para o horizonte, pensando em tudo o que tinha acontecido. A dor, a vergonha, a raiva, tudo aquilo agora parecia distante. Maria chegou e perguntou: vai responder? Não, respondi, porque às vezes o silêncio é a única resposta que a verdade precisa. Naquela noite, o céu estava limpo e cheio de estrelas. Sentei na varanda, como tantas outras vezes, e senti o vento bater no rosto. O campo cheirava a terra molhada e a vida nova. Peguei o caderninho velho e escrevi mais uma frase. A verdade tarda, mas nunca falha. E quem confia demais, aprende do jeito mais duro, menos mais aprende. Fechei o caderno e sorri. Eu não era mais o homem traído. Eu era o homem que confiou demais. Sim, mas também o homem que, mesmo quebrado, teve coragem de se levantar e seguir em frente. O dia do julgamento
Amanheceu nublado. O céu parecia carregar o mesmo peso que eu trazia no peito. Fazia meses que eu esperava por aquele momento. E, mesmo assim, não me sentia pronto. Há coisas na vida para as quais ninguém está preparado menos, nem mesmo quando a verdade está do seu lado. Maria acordou cedo comigo. Não disse nada. Apenas preparou o café. O cheiro do pão quente se misturava ao silêncio da casa. Cada gesto dela era um carinho e uma despedida. Vai dar tudo certo. Manuel, disse baixinho, colocando a xícara diante de mim. Assenti sem responder. As palavras me fugiam. Tinha aprendido que, em certas horas, o silêncio fala mais do que qualquer promessa. A cidade estava diferente naquela manhã. As pessoas andavam devagar, como se esperassem um acontecimento grande. O pequeno fórum ficava na praça central, de frente para a igreja. Era um prédio antigo, de janelas verdes e paredes descascadas, mas que impunha respeito. Ali, tanta coisa já tinha sido decidida. Heranças, divórcios, brigas de vizinho, mas naquele dia seria a minha vida que estaria em julgamento. Cheguei acompanhado do advogado, Daniel. Ele carregava uma pasta cheia de papéis e um semblante concentrado. Eu só levei comigo a fé e o caderninho velho que sempre guardava no bolso. Quando entrei na sala do tribunal, senti todos os olhares se voltando. Gente conhecida, o padeiro, o dono do bar, o delegado. Uns me cumprimentaram com um aceno discreto, outros desviaram os olhos, talvez por vergonha do que um dia acreditaram no fundo da sala. Vi Jorge. Estava sentado, terno escuro, o rosto abatido. Por um instante, lembrei do tempo em que éramos amigos, quando dividíamos o mesmo café e o mesmo sonho. Mas aquela lembrança se quebrou logo que ele levantou os olhos e me encarou. Havia medo neles, e culpa o juiz entrou. Um homem simples, de cabelos grisalhos, conhecido de todos na cidade. O som do martelo batendo ecoou na sala. Vamos iniciar a audiência do processo número 2374. Manuel Rodrigues versus Jorge Ferreira. Meu coração bateu forte, mas meu rosto permaneceu calmo. Daniel começou apresentando as provas, os contratos, os laudos periciais, a assinatura falsa. Cada palavra dele era firme, medida, sem exageros. Eu observava, quieto, tentando controlar as mãos que tremiam levemente. Quando chamaram Dona Irene, o ar pareceu mudar. Ela entrou cabisbaixa, segurando um lenço. Cumprimentou o juiz e respirou fundo. A senhora confirma ter presenciado seu marido assinando documentos em nome do senhor Manuel Rodrigues? Ela hesitou. Por um momento, temi que o medo a fizesse recuar. Mas então ela levantou o rosto e respondeu, com voz trêmula, porém decidida. Confirmo sim. Eu vi. E me calei. Porque ele me pediu. Mas o que é errado, é errado. Um murmúrio percorreu a sala. Jorge abaixou a cabeça. Eu fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Não era alegria, era o peso da verdade, finalmente dita em voz alta. Veio a vez de Jorge falar. Ele se levantou devagar, ajeitou o terno e caminhou até o centro da sala. O advogado dele, um homem de fala mansa, tentou suavizar a situação. Disse que Jorge agira sob pressão, que não tinha intenção de me prejudicar. Mas, quando o juiz pediu para ele mesmo explicar, o silêncio caiu. O senhor confirma ter falsificado a assinatura do seu sócio? Perguntou o juiz. Jorge demorou a responder. Olhou para mim. Por um segundo, pensei que ele fosse negar, mas então ele disse: confirmo. A palavra ecoou na sala. Um som simples, curto, mas que carregava o peso de tudo que vivi. Senti o ar entrar no peito, frio e cortante. O juiz continuou. Por que fez isso, senhor Jorge? Ele passou a mão no rosto, exausto. Eu estava desesperado. O banco ia tomar minha casa. Pensei que ia conseguir resolver antes de ele descobrir. Não queria machucar o Manuel. Ouvir meu nome da boca dele doeu mais do que pensei. Daniel se levantou, pediu a palavra. Desespero não é desculpa para atrair a confiança de um amigo. O Sr. Jorge não só falsificou documentos, como expôs o meu cliente à humilhação pública, à perda do sustento e à vergonha. O juiz fez que sim, anotando algo enquanto os depoimentos se sucediam. Eu me mantive em silêncio. Era estranho ver minha história contada por outros. Cada palavra dita ali parecia arrancar um pedaço do que eu era. Lembrei do dia em que descobri tudo. Lembrei da porta da casa se abrindo, da pasta azul sobre a mesa, da sensação de que o chão sumia sob meus pés. E agora, sentado diante dele, percebia que a dor tinha mudado de forma. Já não era raiva menos, era cansaço,
Quando o juiz me chamou para falar, senti as pernas pesarem. Levantei devagar e caminhei até o centro da sala. O murmúrio cessou. O Sr. Manuel Rodrigues pode se pronunciar. Olhei ao redor. Reconheci rostos que me viram crescer, trabalhar, ajudar nas festas da cidade. Eu sabia que não precisava gritar. Só precisava dizer a verdade. Excelência. Comecei, com a voz calma. Eu nunca imaginei estar aqui, desse jeito. Sempre fui homem de palavra. Aprendi com meu pai que um aperto de mão vale mais que um papel. E foi confiando nisso que eu perdi tudo. Fiz uma pausa, senti o olhar de Maria, lá no fundo da sala. Não quero vingança. Só quero o direito de andar de cabeça erguida de novo. O Jorge foi meu amigo. Dividimos o pão e o sonho. Eu não queria vê-lo preso, mas ele precisa entender o que destruiu. Olhei para Jorge. Ele evitou meu olhar. Quando a gente confia em alguém, entrega um pedaço da alma. E quando essa confiança é traída, a alma racha. A minha rachou, Excelência. Só peço justiça, não para machucar, mas para poder viver em paz. Silêncio. Nem o ranger das cadeiras se ouvia. O juiz baixou os olhos, pensativo. Pode se sentar, Sr. Manuel. Voltei para o meu lugar. Daniel colocou a mão no meu ombro, num gesto discreto de apoio. A tarde avançou lenta. As testemunhas foram ouvidas. Os advogados falaram. Do lado de fora o céu escureceu. E a chuva começou a cair leve no come. O depois mais forte. O som das gotas batendo nas janelas parecia marcar o ritmo da audiência. Quando o juiz anunciou o intervalo, a sala se esvaziou um pouco. Saí para o corredor. Precisava de ar. Maria veio ao meu encontro. Você falou bonito, Manuel, disse, segurando minha mão. Falei o que estava no coração. Às vezes é só isso que basta. Olhei pela janela. A praça estava deserta. O chão coberto de folhas molhadas. Pensei em quantas vezes passei ali sem perceber a vida ao redor. Agora tudo parecia mais nítido. A dor, a calma, o tempo. Voltamos à sala. O juiz retomou a sessão. A tensão era quase palpável. O promotor se levantou, voz firme. Este caso é mais do que uma fraude. É sobre a quebra de um valor essencial. A confiança, quando um homem simples é enganado pelo próprio amigo, a comunidade inteira sente. O advogado de defesa tentou reverter. Falou de arrependimento, de família, de circunstâncias, disse que Jorge já estava pagando o preço do próprio remorso. Mas a verdade, uma vez dita, não volta para o silêncio. O juiz pediu para ambos terminarem. Em seguida anunciou: o tribunal fará uma breve pausa antes da sentença. Os relógios marcavam quase 5 da tarde. A luz do entardecer entrava fraca pelas janelas. O ar cheirava a papel molhado e expectativa. Enquanto esperávamos, Jorge veio até mim. O silêncio do corredor se encheu de passos lentos. Ele parou diante de mim. Olhos baixos, Manuel. Começou. A voz rouca. Eu o encarei, sereno. Agora não, Jorge. Tudo o que tinha para ser dito vai ser dito lá dentro. Ele respirou fundo, assentiu e se afastou. Senti um peso saindo de mim. Não era perdão. Era aceitação. Às vezes aceitar é o primeiro passo para seguir. Voltamos à sala. O juiz entrou novamente, trazendo consigo a gravidade do momento. Todos se levantaram. A chuva tinha parado, mas o som distante dos trovões ainda ecoava. Antes de proferir a sentença, menos disse o juiz: quero lembrar que a justiça não é feita apenas de leis, mas também de humanidade. Fez uma pausa. O papel nas mãos dele tremia levemente. Este caso me toca pessoalmente, porque trata de algo que sustenta as pequenas cidades como a nossa. A palavra e a confiança entre os homens. Olhou para mim, depois para Jorge. De um lado, um homem simples que perdeu tudo por acreditar demais. Do outro, alguém que deixou o desespero falar mais alto que a consciência. Meu coração batia devagar. Cada pulsar como o som de um tambor distante, Sr. Jorge Ferreira. O tribunal reconhece sua confissão e as provas apresentadas. O Sr. Manuel Rodrigues é inocente de todas as acusações e não possui qualquer responsabilidade sobre a dívida em questão. Um murmúrio percorreu a sala, mas o juiz levantou a mão pedindo silêncio. Contudo, ainda resta a questão penal. E então, antes que ele completasse a frase, o trovão estourou lá fora, forte. A janela vibrou. Um vento frio entrou pela fresta. O juiz ergueu os olhos e continuou. Decisão final será lida em instantes.
A caneta bateu na mesa. O som ecoou como um tiro contido. Jorge respirava rápido. Maria segurava minhas mãos. Daniel olhava fixo para o juiz. E eu apenas fiquei ali, sentado, sentindo o coração bater calmo, firme, como quem finalmente entende que a verdade, por mais tardia, sempre encontra o seu caminho. O juiz levantou o documento e começou a ler. A voz dele misturava-se ao vento e ao farfalhar das cortinas. As palavras chegavam até mim em fragmentos. Culpado, falsificação, pena, restituição. Mas eu já não ouvia com os ouvidos, ouvia com a alma a cada sílaba. Eu revia o passado, menos a fazenda, o café da manhã, o aperto de mão, a traição. E no meio de tudo, a certeza de que, mesmo quebrado, eu nunca deixei de ser inteiro. O martelo bateu, 3 vezes. A sala inteira prendeu a respiração. Eu fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti paz. Quando o som do martelo se apagou, por um instante ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre o último eco da madeira e o primeiro suspiro de alívio. Eu fiquei sentado, olhando para o nada. O juiz ainda falava alguma coisa, menos palavras técnicas, frias menos. Mas para mim, tudo virou ruído distante, como o barulho do vento, passando entre as frestas de uma porta antiga. O julgamento tinha acabado. A verdade tinha sido dita, mas dentro de mim, nada parecia terminado. Maria segurava minha mão, forte, como quem tenta me trazer de volta. Daniel, o advogado, sorria de leve, satisfeito. As pessoas começavam a se levantar, cochichando, murmurando palavras que eu não distinguia. Alguém me tocou no ombro. Era o delegado. Parabéns, Manuel. Justiça feita. Assenti, sem responder. Justiça feita. Talvez. Mas o que é justiça quando a alma ainda sangra? Lá fora, o céu clareava devagar, como se a tempestade tivesse levado embora parte da escuridão do mundo. Ao praçal estava úmido e o ar cheirava a terra molhada. Senti vontade de respirar fundo, de encher o peito, mas o ar parecia pesado demais. Maria caminhava ao meu lado em silêncio. Cada passo ecoava na calçada vazia. Acabou, Manuel, ela disse, por fim. Acabou sim, respondi, mas não parece. Ela me olhou, com aquele olhar que mistura amor e pena. O tempo vai ajeitar tudo. Balancei a cabeça. Talvez, mas o tempo não devolve o que a gente perde por dentro. Quando cheguei em casa, tudo parecia igual menos a mesa, a cadeira, o cheiro de café e, ao mesmo tempo, tudo diferente. O relógio da parede marcava as mesmas horas de sempre, mas o som do pêndulo batendo parecia outro. Sentei no sofá e fiquei olhando para as mãos. Mãos que trabalharam a vida inteira, que confiaram demais. Agora estavam vazias, mais limpas. Maria trouxe um copo d'água. Quer comer alguma coisa? Não, só preciso ficar quieto um pouco. Ela assentiu e se afastou, respeitando o meu silêncio. No dia seguinte, a cidade parecia menor. Onde eu passava, os olhares me seguiam menos alguns curiosos, outros solidários, uns poucos ainda desconfiados, como se a verdade precisasse de um tempo para se firmar no coração das pessoas. Na padaria, seu Arlindo me serviu o café sem cobrar. É por conta da casa, Manuel. A gente sabe o que você passou. Agradeci com um aceno. O pão estava quente, mas tinha gosto de coisa antiga, como se eu comesse lembranças. Lá fora, vi o carro da polícia passando devagar, levando Jorge. Ele olhava pela janela, algemado, rosto pálido. Por um instante, nossos olhos se cruzaram. Não havia mais ódio, nem orgulho. Só um vazio profundo. O espaço onde um dia morou a amizade. Nos dias que seguiram, tentei voltar à rotina. Cuidei da horta, varri o quintal. Consertei o portão que rangia. Mas cada gesto parecia uma tentativa de ocupar o silêncio. À noite, eu sentava na varanda, olhando o horizonte sumir atrás das montanhas. O som dos grilos era o mesmo de sempre, mas o silêncio entre um canto e outro parecia maior. Maria às vezes sentava ao meu lado, sem falar nada. Outras, me deixava sozinho. Aprendemos a conviver com um vazio, como quem aprende a conviver com uma cicatriz. Certa tarde, recebi uma carta. O papel era amarelado, a caligrafia trêmula. Era de Jorge Manuel. Eu sei que não mereço o seu perdão. Escrevo não para pedir nada, mas para agradecer por ter falado como falou no tribunal. Sua calma me envergonhou mais do que qualquer sentença. Estou preso em mim mesmo, mais do que nas grades.
Espero que um dia você consiga dormir em paz. Jorge. Jorge, li a carta 3 vezes. Dobrei devagar e guardei na gaveta. Chorei. Sorri. Apenas senti o peso de uma história que não cabia mais em palavras. Os meses foram passando. A fazenda, que um dia foi nossa, ficou parada, tomada pelo mato. Às vezes eu passava na estrada e via o portão enferrujado, balançando com um vento. Aquela imagem era um espelho. Um lugar bonito, mas esquecido. Um dia, Daniel apareceu lá em casa. Vim te avisar. Manuel, o processo civil terminou. A justiça mandou restituir o terreno. Nobolei para ele, surpreso meu. Seu, com todos os papéis regularizados. Agradeci, mas a alegria não veio. Era como recuperar algo que já não me pertencia de verdade. Maria sorriu, tentando animar-me. É o recomeço, Manel. Talvez fosse, mas recomeçar exige mais coragem do que começar. Voltar à fazenda foi como visitar um fantasma. As paredes ainda guardavam o eco das risadas antigas. O chão cheirava a mofo e lembrança. Toquei o balcão. A madeira fria sob meus dedos. Lembrei de quando Jorge e eu planejávamos ampliar o negócio. De quando acreditávamos que a amizade era blindada contra o tempo. Fiquei ali por horas, andando pelos cômodos vazios, ouvindo os passos ecoando. No fim da tarde, sentei no degrau da varanda. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e cinza. Senti o vento bater no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem medo. Talvez fosse isso o começo da paz. Não o esquecimento, mas a aceitação do que não volta. Com o tempo, as pessoas pararam de falar do caso. A cidade encontrou outros assuntos. A vida seguiu seu curso. Como o rio depois da enchente. Eu continuei quieto, trabalhando no que dava. Às vezes ajudava na cooperativa, outras fazia pequenos reparos para os vizinhos. O dinheiro era pouco, mas o suficiente. Maria dizia que eu devia escrever tudo, contar minha história. As pessoas precisam ouvir, Manuel, para aprender que confiança é coisa sagrada. Eu sorria, meio sem jeito. Talvez, um dia, por enquanto, só quero viver devagar. Certa noite, enquanto limpava o quintal, encontrei o velho caderno que sempre carregava. Folheei as páginas e vi anotações antigas, contas, ideias, sonhos. Entre elas uma frase escrita por mim mesmo, tempos atrás. O que é verdadeiro, o tempo prova. Sorri, de leve. O tempo tinha provado e, mesmo machucado, eu continuava de pé. Passou mais um ano, a fazenda voltou a dar frutos. Aos poucos, plantei de novo, com a ajuda de alguns amigos. A terra generosa pareceu entender o silêncio que eu trazia. Um dia, enquanto colhia as primeiras sacas, vi Maria vindo pelo caminho, sorrindo. O vento brincava com o vestido dela. E por um instante, senti a vida simples se encaixar outra vez no lugar certo. Tá vendo, Manuel? Ela disse. A terra não guarda rancor. Olhei em volta, as folhas brilhando sob o sol. A terra? Não, mas o homem precisa aprender com ela. Às vezes ainda penso em Jorge. Não com raiva, só com aquele tipo de saudade, que não pede volta menos a saudade do que poderia ter sido. Ouvi dizer que ele anda cumprindo pena, numa prisão pequena, perto da capital, que anda calado, trabalhando na oficina da cadeia. Dizem que lê muito, que escreve cartas que nunca manda. Não sei se é verdade, mas gosto de pensar que sim, que de algum modo ele também tenta reconstruir algo dentro de si. O silêncio depois da tempestade tem um som próprio, não é vazio, é um espaço onde as coisas encontram o lugar certo para existir. Nas noites tranquilas, quando o vento sopra e as luzes da cidade piscam ao longe, eu fecho os olhos e agradeço. Agradeço pelo que ficou, pelo que partiu e até pelo que doeu, porque no fim, cada cicatriz me lembra que sobrevivi. E talvez, sobreviver já seja uma forma de justiça. O tempo é um bicho estranho. Ele não corre nem anda menos. Apenas muda o jeito de pesar sobre a gente. Depois do julgamento, os dias começaram a se misturar. Já não havia aquela tensão que me mantinha desperto à noite, mas também não havia paz completa. Era como caminhar num campo depois do incêndio. A fumaça se foi, mas o cheiro das cinzas continua. A fazenda voltara a dar sinais de vida. Os brotos novos nasciam entre os troncos queimados, e o verde insistia em tomar o lugar do cinza. Às vezes eu pensava que a terra era mais sábia que o homem. Ela não se vinga.
Ela recomeça. Maria dizia que eu devia fazer o mesmo. A vida está te chamando. Manuel, ela repetia. Mas você ainda parece preso lá atrás. Ela tinha razão. Mesmo livre, eu continuava preso a algo invisível. Não era ódio, nem tristeza. Era o peso de não ter encerrado uma história que me formou. E me feriu ao mesmo tempo. Num domingo de manhã, acordei com o som dos sinos da igreja. Fazia meses que eu não ia à missa. Maria já estava de pé, arrumando o cabelo em frente ao espelho. Vai comigo hoje? Perguntou. Sem me olhar, acho que sim. Ela sorriu. E aquele sorriso simples me lembrou que, por mais que a fé seja difícil, às vezes basta tentar. Na igreja, as pessoas me cumprimentaram com respeito, mas sem curiosidade. Aquele tempo de cochichos já tinha passado. O padre falou sobre perdão, menos como se falasse diretamente para mim. Disse que perdoar não era esquecer, mas soltar o que nos prende. As palavras ficaram ecoando na cabeça o resto do dia. À tarde fui até o rio, o mesmo onde eu e Jorge pescávamos quando jovens. Sentei na margem, olhando a água correr. O som era o mesmo de antes, mas o reflexo parecia outro. Peguei uma pedra e joguei, vendo as ondas se espalharem. Lembrei das risadas antigas, dos planos, das promessas. Tudo parecia tão distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. O vento soprou leve, trazendo o cheiro do mato e uma lembrança. Jorge dizendo que a amizade verdadeira não acaba, só muda de forma. Naquele tempo, eu acreditava em cada palavra dele. Agora, sentado ali, me perguntei se ainda havia alguma forma possível daquela amizade existir menos, mesmo que só dentro de mim. As semanas seguintes trouxeram um tipo novo de rotina. O trabalho na fazenda crescia, e a vida retomava seu ritmo devagar. Os vizinhos vinham ajudar, e às vezes o riso voltava a morar no quintal. Mas à noite, o silêncio sempre me puxava para dentro. Havia um lugar em mim que ainda ardia. Uma ferida que o tempo não conseguia fechar sozinho. Foi Daniel quem trouxe a notícia. Chegou uma tarde, com o mesmo jeito discreto de sempre. Manuel, recebi um comunicado do sistema prisional. O Jorge mandou uma carta para você, desta vez por via oficial. Olhei para ele, em silêncio. Quer que eu leia? Perguntou. Assenti. Ele abriu o envelope e começou. Manuel. Não sei se tenho o direito de escrever de novo, mas a cabeça não me deixa em paz. Eu trabalho na oficina aqui. O Cadeiras conserto ferramentas. Tento dar forma a alguma coisa que preste. Cada pedaço de madeira que lido me lembra do que construímos juntos e do que destruí. Ouvi dizer que a fazenda voltou a produzir. Fico feliz. De verdade. Eu não quero me justificar, só queria te ver uma vez, para olhar nos teus olhos sem mentira. Se não quiser, eu entendo. Jorge. Daniel fechou a carta devagar. Que vai fazer? Demorei para responder. Ainda não sei. Durante dias, a carta ficou na mesa da cozinha, dobrada. Toda vez que eu passava por ela, sentia o olhar de Jorge me seguir. Maria percebeu meu incômodo. Talvez seja bom para você ir, Manuel. Pra cu? Perguntei. Pra ouvir desculpas? Não, pra deixar o passado no lugar dele. Fiquei em silêncio. Ela tinha razão, mas eu ainda não sabia se tinha força. Uma semana depois, acordei antes do sol. Preparei o café, vesti a camisa azul que guardava para ocasiões importantes e saí, sem dizer muito. Maria só me olhou. Entendeu sem precisar de palavras. Peguei o ônibus das 6. A estrada cortava os campos e as serras, e o nevoeiro cobria tudo como um lençol. As árvores passavam devagar pela janela, e cada uma parecia me olhar de volta. O presídio ficava a 3 horas dali, num vale cercado por muros altos. Quando eu cheguei, um guarda pediu meus documentos e me mandou esperar. O cheiro de ferro e desinfetante enchia o ar. A sensação era estranha, menos uma mistura de medo e compaixão. Finalmente, um agente apareceu. O interno Jorge Ferreira está autorizado para a visita. Pode me acompanhar. Segui em silêncio, ouvindo o som seco das portas se abrindo e fechando atrás de nós. A sala de visitas era simples. Uma mesa, 2 cadeiras, uma lâmpada fraca. O chão de cimento polido refletia a luz como um espelho opaco. Esperei alguns minutos até ouvir o som das chaves. A porta se abriu. Jorge entrou. O tempo o tinha envelhecido. Estava mais magro, cabelo grisalho, olhar cansado. Usava o uniforme bege da prisão. Mas o que mais chamava atenção era a maneira como andava menos devagar.
como quem carrega o peso do próprio nome. Quando me viu, parou, por um instante. Os olhos dele marejaram, mas ele não chorou. Eu também não. Obrigado por vir, disse. A voz rouca. Assenti. Não sabia se devia. Eu também não sabia se devia pedir. Sentamos, por alguns segundos. O silêncio foi tudo o que existiu. Como você está? Ele perguntou. Vivo trabalhando. Tentando ser inteiro de novo. Ele olhou para o chão. Eu penso muito naquele tempo. Em tudo o que a gente fez. Eu destruí a única coisa que me fazia homem e fiquei calado. As palavras vinham, mas eu não queria usá-los para ferir. Você destruiu muita coisa, Jorge. Mas não precisa continuar destruindo. Ele levantou o rosto, surpreso. Você me perdoa? Respirei fundo. Sei. Talvez. Ainda não. Mas eu vim para tentar entender. O silêncio voltou. Pesado. Mas diferente, menos hostil. Mais humano. Ele assentiu, emocionado. Às vezes acho que essa prisão foi o que eu merecia. Outras vezes, acho que foi pouco. A justiça dos homens faz o que pode, respondi. A outra, a que a gente carrega dentro, é que não termina nunca. Jorge passou as mãos no rosto. Eu só queria pedir desculpa olhando nos teus olhos. Já pediu. Agora é contigo. Conversamos por quase 1 hora. Ele contou sobre o trabalho na oficina, sobre um companheiro de cela que o ensinou a ler melhor, sobre as noites em claro. Eu falei da fazenda, das colheitas voltando, de Maria, quando a sirene tocou. Anunciando o fim da visita, ele se levantou devagar. Obrigado, Manuel, mesmo que você nunca me perdoe. O fato de ter vindo já me libertou um pouco. Levantei também, estendi a mão. Ele hesitou, depois apertou a minha, firme, como antigamente. Mas agora não havia promessa. Só reconhecimento. Cuida de ti, Jorge, e você. Vive. O guarda o levou. Antes de sair, ele olhou para trás. Aquele olhar me acompanharia por muito tempo. Não de culpa, mas de verdade. Quando saí da prisão, o céu estava limpo. O sol batia forte, e eu sentia o calor na pele como se fosse a primeira vez em meses. Peguei o ônibus de volta. Pela janela, vi os campos passarem de novo, mas agora o nevoeiro tinha sumido. Talvez o perdão fosse isso, um sol que nasce devagar, sem fazer barulho. Fechei os olhos. E pela primeira vez, desde tudo, senti o coração leve. Voltei para casa no fim da tarde, quando o céu já começava a mudar de cor. A estrada parecia mais curta dessa vez, como se o caminho de volta fosse menos pesado. O ônibus balançava devagar, e eu ficava olhando a poeira, subindo pelas janelas abertas. O cheiro da terra molhada me lembrava que o mundo continuava vivo, mesmo quando a gente parava no tempo. Maria me esperava no portão, de avental e mãos sujas de farinha. Quando me viu, não perguntou nada, apenas me olhou nos olhos e assentiu. Como quem entende o que não precisa ser dito. Entrei, lavei o rosto, sentei à mesa. Ela colocou o café, e ficamos um tempo em silêncio, ouvindo o som distante dos grilos. Você foi? Perguntou. Enfim, fui. E demorei um pouco para responder. Foi estranho, duro, mas necessário. Ela pousou a xícara, olhou para mim com ternura. Então tá feito. Aquelas 3 palavras simples me acertaram fundo. Tá feito. Era como se algo dentro e fora de mim finalmente tivesse encontrado lugar para descansar. Nos dias que seguiram, notei que a vida, quando quer, tem um jeito bonito de se reorganizar. A rotina foi voltando. Os bois, o milho, as galinhas, o sol nascendo atrás do morro. A fazenda respirava, e eu também. Mas o silêncio agora era outro. Não aquele que pesa menos o que abraça. Às vezes, ao entardecer, eu me pegava olhando para o horizonte, pensando em como tudo poderia ter sido diferente, e ao mesmo tempo, entendendo que precisava ter sido exatamente assim. Porque se não fosse a dor, talvez eu nunca tivesse aprendido a ver o valor das coisas simples. O cheiro do café fresco, o riso de Maria, o vento entre os eucaliptos. Certo dia, recebi uma visita inesperada. Era o padre Elias, o mesmo que tinha rezado no julgamento. Posso entrar, Manuel? Perguntou com aquele jeito manso. Claro, padre. Sempre pode. Sentamos na varanda. Ele olhou para o campo, para o pomar novo crescendo. A terra voltou a sorrir. Assenti. A gente também tenta. Ele me observou com atenção. Ouvi dizer que foi visitar o Jorge. Fui. E como foi? Suspirei. Foi humano.
Acho que essa é a palavra. O padre sorriu de leve. O perdão nunca vem inteiro. Ele vem aos pedaços. E cada pedaço que chega traz um pouco de paz. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os passarinhos. Antes de ir embora, ele me disse: às vezes perdoar não é libertar o outro, é se libertar do que o outro causou. Aquela frase ficou comigo por muito tempo. Na semana seguinte, resolvi ir até o vilarejo. Fazia meses que eu não andava pelas ruas, que não passava no armazém ou na barbearia. Quando cheguei, percebi como tudo parecia igual, e ao mesmo tempo, diferente. As pessoas me cumprimentavam, com um aceno, um bom dia sincero, mas havia algo novo no olhar delas. Respeito? Não aquele respeito tenso de quem teme, mas o respeito tranquilo de quem entende a jornada do outro. No armazém, seu Amaro, o dono, me recebeu com um sorriso largo. Ora, se não é o Manuel. Faz tempo, homem. Pois é, respondi, sorrindo de volta. A fazenda não me deixa sair fácil. Conversamos um pouco, e antes de eu ir embora, ele me chamou: Manuel. Fiquei sabendo do que você fez, de ter ido ver o Jorge. Assenti, surpreso. Fui. Ele coçou o queixo. Muita gente não teria coragem. Não foi coragem, seu Amaro. Foi necessidade. Ele ficou quieto por um instante. Depois falou baixo. Talvez seja a mesma coisa. Naquele mesmo dia, passei na escola onde Maria ajudava como voluntária. As crianças corriam pelo pátio, rindo. E ela, no meio delas, parecia mais leve do que há muito tempo. Você devia vir mais, disse ela. Quando me viu, eles adoram ouvir suas histórias do campo. Minhas histórias já cansaram, menos brinquei. Cansaram, nada. Esses pequenos precisam ouvir que o mundo é maior do que parece. Fiquei olhando para ela, sorrindo. A luz da tarde batia no cabelo dela, e por um instante eu pensei em tudo o que tinha quase perdido, e tudo o que ainda podia construir. As semanas viraram meses. O tempo seguia seu curso, e eu comecei a escrever. No início, só pequenos trechos, lembranças, pensamentos soltos num caderno velho. Depois, fui percebendo que aquelas palavras me ajudavam a entender o que sentia. Escrever virou um jeito de conversar comigo mesmo, às vezes com Jorge também. Numa das noites, escrevi: perdoar não é esquecer, é escolher seguir em frente. Mesmo lembrando, o perdão é um tipo de amor que não precisa de resposta. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. Maria leu no dia seguinte e apenas sorriu. Bonito isso. Devia guardar? Pra quê? Perguntei. Pra quando o coração duvidar de novo. Certo dia, Daniel voltou a me visitar. Trouxe um embrulho pequeno. O Jorge pediu para te mandar. Abri. Era uma peça de madeira entalhada. 2 mãos entrelaçadas. Simples, rústica. Na base, ele tinha gravado apenas uma palavra: luz. Fiquei olhando aquilo por muito tempo. Daniel me observava. Ele fez na oficina. Disse que queria te dar algo que não fosse pedido. Nem desculpa, menos só presença. Segurei o entalhe com cuidado. Diga para ele que eu recebi. Quer que eu mande uma resposta? Pensei um pouco. Não. Ainda não. Nessa noite, a lua estava cheia. Fui até o quintal e coloquei a peça de madeira sobre o muro, onde o luar batia direto. O brilho fazia as 2 mãos parecerem vivas. Fiquei ali, observando, até sentir um tipo estranho de paz, não aquela que vem de fora, mas a que cresce por dentro, devagar. Pensei em Jorge, no tempo que ainda tinha para cumprir, em tudo que a vida ainda podia ensinar para nós dois. E percebi que o perdão não era um ponto final, era um caminho. E eu estava, pela primeira vez, disposto a percorrê-lo. O inverno chegou cedo naquele ano. As manhãs vinham cobertas por uma névoa espessa que parecia guardar segredos antigos. Eu gostava de acordar antes do sol, acender o fogo e ouvir o estalar da lenha. Havia algo de purificador naquele som, menos como se cada estalo apagasse um pedaço do que doía. A fazenda crescia. Contratei 2 rapazes jovens para ajudar na colheita. Um deles, Tiago, me lembrava o Jorge quando era novo. Inquieto, curioso, cheio de vontade de provar o mundo. Às vezes, quando ele falava com entusiasmo demais, eu sorria sozinho, um sorriso cheio de memória, não de mágoa. Maria notava. O que foi? Perguntava. Nada. Só lembrança. Ela ria. Lembrança também é vida. Manuel, com o frio, vieram também os silêncios mais longos. À noite, o vento soprava pelas frestas da janela e me fazia pensar nas voltas do destino. Eu olhava o fogo, pensava em Jorge,
e nas palavras do padre Elias: o perdão vem aos pedaços. Eu sentia que outro pedaço estava chegando. Certa manhã, recebi uma carta. Desta vez, não era dele. Era da direção do presídio. Jorge estava prestes a cumprir o restante da pena em regime semiaberto. A notícia me atingiu com uma mistura estranha de emoções: surpresa, medo e, acima de tudo, uma calma que eu não esperava sentir. Mostrei a carta a Maria. Ele vai sair? Perguntou. Aos poucos, sim. E você? Sei. Acho que quero vê-lo. Ela não respondeu. Apenas colocou a mão sobre a minha. O toque dela dizia tudo. Vai, se o coração mandar. 2 semanas depois, o vi de novo. Una pris. Mas no campo aberto, onde o vento tinha espaço para soprar sem parede nenhuma para deter. Ele veio acompanhado de um agente, de longe. E quando me viu, parou. Manuel. A voz dele era quase um sussurro. Jorge, o agente, assentiu e se afastou um pouco. Deixando a distância necessária, eu pedi para vir, disse ele, antes de voltar a trabalhar na cidade. Eu precisava ver esse lugar de novo. Olhei em volta à fazenda, os pés de café ou curral. O mesmo rio que tantas vezes tinha visto nossa juventude, tá diferente, ele comentou. Mais vivo, a terra aprende com o tempo. A gente também devia aprender. Ele abaixou a cabeça. Eu pensei que você nunca mais fosse querer me ver. Também pensei o silêncio entre nós era grande, mas não doía. Era o silêncio de quem entende sem precisar falar. Jorge andou até o velho carvalho perto do rio e passou a mão no tronco. Eu lembrava disso aqui. A gente gravou as iniciais, lembra? Aproxi, Maimei. As letras ainda estavam lá meio apagadas, comidas pelo tempo. MJU, tempo tentou apagar, disse ele, mas não conseguiu. Olhei para aquilo e senti algo se dissolver por dentro. O tempo não apaga, Jorge. Ensina. Ele me olhou. E naquele olhar não havia mais o homem que me traiu, nem o que tentou se justificar. Havia só alguém cansado, humano, em busca de paz. Eu não vim pedir nada menos, disse ele. Só agradecer pelo que você fez, por ter ido, beber por não ter me odiado mais do que eu merecia. O ódio é fácil, Jorge. Difícil é viver depois dele. Ele assentiu. E ficamos ali, olhando o rio correr, cada um perdido nas próprias lembranças. Quando ele foi embora, senti um vazio leve, menos como quem termina um capítulo, não um livro. Eu sabia que de algum jeito, nossas vidas sempre estariam ligadas. Mas agora, aquela ligação já não era uma ferida. Era uma marca. E marcas também contam histórias. Nos meses seguintes, comecei a participar mais da comunidade. Fui convidado para ajudar num projeto de recuperação de terras, ensinar os mais novos sobre o cultivo, sobre o cuidado com a água e o solo. Tiago, o rapaz da fazenda, era o mais interessado. O senhor acha que a gente sempre tem uma segunda chance? Perguntou uma vez. Sorri. Não é sempre que a vida dá, Tiago. Mas quando ela dá, o importante é estar pronto para aceitar. Ele pensou um pouco. Depois disse: acho que o senhor sabe do que está falando. Dei um leve riso. Um pouco. Às vezes, nas tardes calmas, eu caminhava até o rio. O mesmo, de sempre. Sentava na margem, olhava a correnteza e lembrava das vozes do passado. Um dia, levei a peça de madeira que Jorge tinha me mandado menos as mãos entrelaçadas, e a coloquei num pequeno altar que eu fiz perto da figueira. Ao lado, deixei uma vela. Quando o vento balançou a chama, pensei em tudo que tinha passado. A injustiça, a traição, o julgamento, o ódio, o perdão. Tudo parecia tão distante e ao mesmo tempo tão presente. Foi então que entendi. O perdão não era um gesto. Era um estado, era o ponto em que a dor deixa de mandar, e a gente volta a ser dono do próprio silêncio. Um dia, recebi uma nova carta. Era curta, simples. Manuel, estou trabalhando no armazém da cidade. Voltei a andar pelas ruas, a ver o céu sem grades. Às vezes, quando o sol se põe, lembro de você e da fazenda. Obrigado. Jorge, dobrei a carta e guardei no mesmo caderno onde eu escrevia minhas lembranças. O responde. Não precisava. Às vezes, o silêncio é a resposta mais inteira que existe. No fim daquele ano, o padre Elias organizou uma pequena celebração na igreja, missa da gratidão. Ele chamou. A cidade toda compareceu. E quando chegou a minha vez de acender a vela, senti o coração bater devagar.
no compasso daquilo que finalmente encontrava repouso. Ao meu lado, Maria sorriu. Tiago segurava o violão. As crianças da escola cantavam. E eu, ali, entre todos, percebi que o tempo tinha feito o que prometeu, transformado o sofrimento em lembrança, e a lembrança em sabedoria. Depois da missa, sentei na escadaria, olhando o céu limpo. Maria se aproximou. Em que pensa? Em nada e em tudo, parece em paz. Acho que estou. Finalmente. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Então o perdão chegou, Manuel. Fiquei olhando as estrelas e respondi. Não, ele nunca chega, ele só caminha junto. Meses depois, numa tarde tranquila, recebi um visitante. Era Jorge, sem uniforme, sem algemas. Homem livre? Posso entrar? Perguntou. Pode. Ele entrou, olhou em volta, admirando as mudanças. Sentamos na varanda. Nenhum de nós precisava dizer muito. O silêncio, mais uma vez, fazia o trabalho. Trouxe isso para você, disse ele, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira. Abri. Dentro havia um punhado de sementes. São de ipê. Plantei algumas na oficina. Pensei que podia trazer umas para cá. Sorri. Bonito gesto. É só um começo. Respondeu. Tudo começa pequeno. Até o perdão. Ele sorriu também. Ficamos olhando o horizonte, o sol descendo lento atrás das montanhas. Sabe, Manuel, disse ele. Baixo menos acho que, no fim, a vida só quer isso da gente. Que a gente aprenda a ficar em paz. E que saiba quando deixar o passado descansar. Ele assentiu. Ficamos em silêncio até o céu escurecer por completo. Quando ele foi embora, olhei para as sementes e pensei que talvez, um dia, elas virassem árvores grandes o suficiente para dar sombra para quem viesse depois. E percebi que o perdão era exatamente isso. Plantar algo novo, sobre o chão queimado, naquela noite. Antes de dormir escrevi as últimas linhas no meu caderno. Perdoar é aceitar que a vida continua, mesmo quando o coração quer parar. É olhar para o que sobrou e escolher amar o que ainda é possível. É entender que o passado não muda menos, mas nós mudamos. E às vezes, isso basta. Fechei o caderno, apaguei o lampião e deixei o silêncio preencher o quarto. Do lado de fora o vento fazia as folhas dançarem menos, e pela primeira vez em muito tempo, o som do mundo parecia em paz comigo. Os anos passaram devagar, como tudo que é profundo. A fazenda já não era mais só terra e trabalho, era memória, era raiz. As árvores que plantei depois da tempestade agora davam sombra. Os ipês que Jorge me trouxe um dia floresciam de amarelo, como se o próprio tempo tivesse aprendido a perdoar. Eu envelheci, e com o tempo aprendi que a velhice não é um castigo, mas um tipo de silêncio. Um silêncio que escuta, que entende, que não precisa mais vencer. Hoje, escrevo essas palavras, porque sinto que preciso deixar alguma coisa registrada, não para mim, mas para quem vier depois. Para que entendam que a verdade, por mais dura que seja, sempre encontra um jeito de se mostrar. E quando ela vem, traz peso. Um peso que, se a gente aprende a carregar, acaba virando paz. Maria se foi há 3 anos. Foi tranquila, como quem adormece depois de um dia longo. Até o último instante, ela segurava minha mão. Promete que vai continuar vivendo, Manuel, disse. E eu prometi. Desde então, a casa ficou mais silenciosa. Mas não é o silêncio da solidão. É o silêncio da presença. E ainda, o riso dela, o som da chaleira, o jeito como batia na porta 2 vezes antes de entrar no quarto. A saudade é o que resta, quando o amor não cabe mais no corpo. De vez em quando, sento na varanda com uma xícara de café e fico vendo o pôr do sol refletir nas folhas dos ipês. Ali, penso em tudo o que vivi. Nas perdas, nas voltas, nas verdades que custaram caro. A vida me ensinou que a justiça dos homens muda, mas a justiça do tempo não falha. Tiago agora cuida da fazenda. Casou-se, tem 2 filhos. A menina mais velha, a Lisa, adora correr pelo quintal. Quando me vê, grita: Vovô Manuel. Eu rio. E ela se joga no meu colo. Conta uma história, pede, os olhos brilhando, e eu conto. Não as histórias tristes. Já bastam as que a vida conta sozinha. Eu falo das árvores, das chuvas, dos bichos. Falo de como o mundo precisa de paciência para florescer. Mas às vezes ela pergunta: Vovô, e aquele amigo seu? O que fazia as cadeiras? Eu suspiro, Jorge. Ele ainda faz cadeira? Sorriu devagar. Faz, sim. Mas agora ele faz lembranças.
Ela ri, sem entender, e eu deixo assim. Jorge, depois daquele reencontro, a vida ainda nos cruzou algumas vezes. Ele trabalhava no armazém da cidade, e às vezes vinha comprar ferramentas. Sempre com respeito, sem peso, sem vergonha. Apenas um homem vivendo. Certa vez, ele me chamou para almoçar. Para pagar as dívidas antigas, menos brincou. Aceitei. Fomos a um restaurante simples. Perto da praça, falamos de tudo, menos do que nos separou. No fim, ele disse: Sabe, Manuel, tem coisas que a gente nunca conserta, mas dá para aprender a conviver com o que quebrou. Assenti. É isso que a gente chama de maturidade ou o derrende. O sorrimos. E pela primeira vez, percebi que o perdão já não era um esforço, era um estado natural entre nós. Os anos seguintes foram calmos. A cidade mudou, cresceu, um pouco, mas ainda guardava o mesmo ritmo de passos lentos e tardes de sol preguiçoso. Quando o padre Elias morreu, muita gente foi à missa. Eu também. Na homilia, o novo padre citou uma frase dele: A verdade não é leve, mas quem enfrenta aprende a andar ereto, mesmo cansado. Aquela frase ficou me rondando por semanas, porque a verdade, ela não liberta sem doer. Passei boa parte da vida fugindo dela, tentando tapar o buraco com justificativas, com raiva, com silêncio, mas a verdade sempre esperava. Sempre. Até o dia em que eu cansei de fugir e sentei ao lado dela, aceitando sua companhia. Descobri que a verdade não quer nos punir, quer nos acompanhar. Certa tarde, recebi uma visita inesperada. Era Jorge de novo, agora mais velho, mais curvado, o rosto gasto pelo tempo. Posso entrar? Perguntou, sempre pôde. Ele entrou, olhou em volta, sorriu. Tá tudo igual, quase tudo. E o coração? Sorri e se muda devagar. Mas muda. Sentamos na varanda como da última vez. Ele tirou do bolso um maço de papéis. Tô escrevendo, disse, com um certo orgulho. Não histórias bonitas como as suas, mas lembranças. Acho que escrever ajuda a não esquecer quem a gente foi. Peguei um dos papéis e li umas linhas. Era simples, sincero, cheio de arrependimento e esperança. Tá bonito. Jorge, é só verdade. Então tá bonito mesmo. Ele riu, tossiu um pouco, depois ficou sério. Sabe, Manuel, nunca entendi por que você me perdoou, nem eu. Então por quê? Olhei pro horizonte. Porque eu cansei de carregar o que não era meu. Ele ficou em silêncio, digerindo. A culpa era minha. Menos murmurou. A culpa é uma corrente, Jorge. Se eu não solto, fico preso junto. Ele olhou para mim, e nos olhos dele via algo que nunca tinha visto antes. Alívio, obrigado. Não me agradeça. Só viva. Depois daquele dia, Jorge adoeceu. O corpo já não aguentava muito. Fui visitá-lo algumas vezes no hospital, sempre com aquele mesmo sorriso calmo. Ele me recebia dizendo: Achei que você não viesse. Eu nunca deixo de vir, respondia. Na última visita, ele segurou minha mão e disse: Sabe o que descobri, Manuel? A verdade pesa, mas a mentira apodrece. Fiquei em silêncio. Ele continuou: Eu vivi muito tempo tentando esconder o que fiz, mesmo depois que todo mundo já sabia. Mas quando comecei a falar, a escrever, a contar, foi como tirar pedra de dentro do peito. É isso o peso da verdade, disse eu. Ela pesa porque é real. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Então eu tô leve agora. Pouco tempo depois ele se foi. O enterro foi simples. Pouca gente, silêncio e pés floridos ao redor. Fiquei até o fim, vendo a terra cobrir o caixão, antes de ir embora. Deixei sobre o túmulo a mesma peça de madeira que ele me deu, menos as mãos entrelaçadas. Disse baixinho: Agora, Jorge, o chão está nivelado. O vento soprou leve, e eu senti que ele entendeu. Voltei para a fazenda com o coração calado. Não doía, não ardia, era só um vazio manso, menos aquele que vem depois de um ciclo completo. Tiago veio ao meu encontro. Eu soube? Sinto muito, Sr. Manuel. Ele descansou, Tiago. E quando um homem descansa em paz, não há motivo para tristeza. Ele assentiu, pensativo. O senhor fala como quem já fez as pazes com o mundo. Talvez. Ou talvez o mundo tenha feito as pazes comigo. Os dias seguintes foram lentos. Passei a andar mais pelos campos, observar os pássaros, ouvir o som da vida, que não para. Às vezes, quando o vento passava, parecia que levava um pouco de mim junto, menos, mas de um jeito bom. Comecei a escrever um caderno novo.
chamei de O Peso da Verdade. Nele, deixei tudo o que aprendi, com palavras simples, como se escrevesse para a Lisa, para Tiago, para quem vier depois. Escrevi: a verdade não é o que a gente diz, é o que a gente sustenta quando o mundo cala. A mentira conforta, mas corrói. A verdade machuca, mas cura. Não existe justiça perfeita, mas existe paz. E ela vem quando a gente aceita o que é. Uma tarde, a Lisa veio correndo até mim com uma flor nas mãos. É pra você, vovô. Achei no pé de ipê. Peguei a flor e sorri. Obrigado, minha pequena. Ela me olhou curiosa. Por que o senhor fica sempre olhando o horizonte? Porque é lá que o tempo mora. E o que o tempo faz? Ensina a gente a esperar. Ela riu, e aquele riso foi o som mais bonito que ouvi em muito tempo hoje. Enquanto escrevo estas últimas linhas, o sol se põe devagar atrás das montanhas. O ar cheira a terra molhada e a café fresco. Sei que meu tempo está chegando ao fim. E não tenho medo. A vida me deu bastante. Amor, erro, dor, perdão e, acima de tudo, verdade. O que aprendi é simples. A confiança é uma semente. Às vezes ela nasce em terra boa, às vezes não. Mas o importante é continuar plantando. O homem que confiou demais não foi tolo, foi humano. E a humanidade, com todas as suas falhas, é o que nos aproxima de Deus. Talvez seja esse o sentido de tudo, caminhar com o coração aberto, mesmo sabendo que o mundo pode ferir, porque é no risco que mora a beleza da vida. Quando a noite cair e o vento soprar pelas janelas desta casa, quero que o som do mundo conte minha história em silêncio. E se alguém um dia encontrar este caderno e ler minhas palavras, que entenda. A verdade pesa, mas quem a carrega com amor, aprende a voar, mesmo com os pés na terra. Feite o caderno, a chama do lampião vacila, e o luar entra pela janela. Do lado de fora os ipês florescem menos amarelos, intensos, teimosos. Respiro fundo, e pela primeira vez, sinto que tudo, absolutamente tudo, valeu a pena.